Uma gestora de clínica odontológica com 11 anos de mercado instalou um chatbot no WhatsApp em março do ano passado. Gastou 3 semanas configurando. Pesquisou plataforma, assistiu tutorial no YouTube, pediu ajuda para o sobrinho que entende de tecnologia. No primeiro mês depois de ligar o sistema, as reclamações de atendimento triplicaram. Pacientes dizendo que o bot não entendia nada, mensagens sem resposta, agendamentos que sumiam no meio do fluxo. Ela desligou tudo em 40 dias, voltou para a atendente humana e chegou à conclusão que a maioria chega. Chatbot não funciona para empresa do meu tamanho. O problema é que a conclusão estava errada. O bot estava funcionando exatamente como foi configurado. O problema não era a tecnologia. Era que o processo de atendimento da clínica nunca tinha sido mapeado antes de virar fluxo de chatbot. O bot reproduziu em escala todas as inconsistências que já existiam no atendimento humano, só que agora, sem a capacidade de improvisar que um ser humano tem. Se você já tentou chatbot e não funcionou, há uma boa chance de que o mesmo aconteceu com você. E se você ainda não tentou, mas está pensando em tentar, esse vídeo existe para que você não repita esse caminho. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que diferencia um chatbot que resolve atendimento de um que afasta cliente. Vai conseguir identificar quais decisões estavam faltando na tentativa anterior, ou quais você precisa tomar antes de configurar qualquer coisa. Não vamos falar de plataforma, vamos falar de raciocínio, porque ferramenta não é estratégia. Quando um chatbot de PME falha, o empresário normalmente atribui o fracasso a uma de 3 causas. A plataforma era ruim, o cliente não estava pronto para isso, ou a empresa era pequena demais para justificar o investimento. Nenhuma dessas causas é a real. Depois de trabalhar com processos de automação em empresas de diferentes portes e setores, o padrão que aparece de forma consistente é outro. E ele se manifesta em 3 formatos diferentes, mas tem a mesma raiz. O primeiro padrão. O bot foi construído para responder perguntas que ninguém faz. A empresa mapeia o que acha que o cliente pergunta. Cria um menu bonito com 8 opções. Coloca informações sobre produtos, horário de funcionamento, fale com o financeiro. O cliente chega e digita: "Oi, queria saber sobre aquele serviço que vi no Instagram." O bot não reconhece. Oferece o menu de novo. O cliente desiste. O problema não foi o bot. Foi que ninguém analisou as mensagens reais dos últimos 90 dias para entender o que os clientes de verdade perguntam, como perguntam e em qual ordem. O segundo padrão. O bot não sabe quando parar. Um chatbot bem construído sabe o momento exato em que precisa passar para um humano. Sabe reconhecer quando a conversa saiu do roteiro, quando o cliente está frustrado, quando a situação exige julgamento que nenhum fluxo automatizado tem. A maioria dos bots de PME não tem esse critério definido. Tentam resolver tudo. E quando não conseguem, ficam em loop. Não entendi, pode reformular? Até o cliente abandonar a conversa. O custo disso não é só a conversa perdida. É a percepção que o cliente leva sobre a empresa. Um atendimento humano ruim é esquecível. Um bot que frustra 3 vezes seguidas vira a história que o cliente conta. O terceiro padrão. O bot resolve o problema errado. Esse é o mais comum e o mais difícil de diagnosticar. A empresa implementa chatbot para melhorar o atendimento, sem definir qual problema específico de atendimento precisa ser resolvido. O resultado é um bot genérico, que não resolve nada com profundidade suficiente para fazer diferença real. Velocidade de resposta fora do horário comercial é um problema. Volume de perguntas repetitivas que consomem tempo da equipe é outro. Agendamento que depende de troca manual de mensagens é um terceiro. Cada um desses problemas tem um design de chatbot diferente. Tentar resolver todos ao mesmo tempo, sem prioridade, produz um bot que resolve nenhum bem. Agora uma pergunta direta. Qual desses 3 padrões você reconhece na tentativa anterior? Ou nas conversas que já teve sobre implementar chatbot? Porque o diagnóstico do fracasso não é o destino do vídeo, é o ponto de partida. O que vem a seguir é o que a maioria nunca faz antes de abrir qualquer plataforma. Existe uma sequência lógica para construir um chatbot que funciona, e ela não começa com qual plataforma usar. Começa com 3 decisões que parecem óbvias quando você as vê escritas, mas que a esmagadora maioria das PMEs nunca toma de forma explícita antes de configurar qualquer coisa. Decisão 1. Qual problema de atendimento, especificamente, esse chatbot vai resolver? Não melhorar o atendimento.
Não automatizar o WhatsApp. Um problema específico com custo mensurável. Nossa equipe gasta em média 4 horas por dia respondendo as mesmas 12 perguntas sobre preço, prazo e forma de pagamento. Isso representa X reais por mês em hora de trabalho e impede que a equipe foque em conversas que realmente precisam de humano. Esse é um problema. Esse chatbot tem escopo, tem critério de sucesso, tem como medir se está funcionando ou não. Quando o problema está definido com esse nível de especificidade, a escolha de plataforma fica óbvia, porque você sabe exatamente o que a ferramenta precisa fazer. Você não está comprando um sistema de atendimento, está comprando a solução para um problema concreto. Decisão 2. Qual é o mapa real das conversas de atendimento? Isso não é o que você acha que os clientes perguntam, é o que eles realmente perguntam. O exercício é simples, e a maioria das empresas nunca fez. Pegar as últimas 200 mensagens recebidas no WhatsApp, classificar por tipo de pergunta ou solicitação e identificar os padrões. Quais são as 20 mensagens mais frequentes? Como as pessoas formulam essas perguntas? Com quais palavras exatas? Em qual ordem elas chegam? Qual é a resposta que resolve? E qual é a resposta que gera mais perguntas? Esse mapa é o roteiro do chatbot. Sem ele, você está construindo um fluxo baseado em suposição. Com ele, você está construindo um fluxo baseado em evidência. A diferença no resultado é proporcional. Decisão 3. Onde o bot para e o humano começa? Essa é a decisão que mais impacta a experiência do cliente e a que menos atenção recebe. Todo chatbot precisa de um protocolo claro de escalada. Não quando o cliente pedir para falar com o humano. Isso é condição necessária, mas não suficiente. O protocolo precisa definir: após quantas tentativas sem resposta satisfatória, o bot escala automaticamente. Quais tipos de solicitação nunca entram no fluxo automatizado? Reclamação, cancelamento, situação de urgência? Qual é o tempo máximo de resposta humana após a escalada? E o que o bot comunica ao cliente nesse intervalo? Sem esse protocolo, o bot escala de forma inconsistente. Ou não escala, e tenta resolver o que não consegue resolver, gerando o loop de frustração que apareceu no segundo padrão de falha. Se você olhar agora para qualquer tentativa anterior de chatbot, sua ou de alguém que você conhece, é provável que encontre a ausência de uma ou mais dessas 3 decisões. O bot foi configurado sem problema definido com especificidade, ou sem mapa real das conversas, ou sem protocolo de escalada, às vezes sem nenhuma das 3. Não porque o empresário era descuidado, porque ninguém disse que essas decisões precisavam ser tomadas antes de abrir a plataforma. O tutorial mostrava como configurar o menu. Não porque aquele menu, não como ele deveria ser estruturado, e não o que acontece quando ele falha. Isso é a diferença entre saber usar uma ferramenta e saber o que a ferramenta precisa resolver. Com as 3 decisões tomadas, o chatbot que funciona tem comportamentos concretos que separam a experiência do cliente da experiência que a maioria conhece. O primeiro é a linguagem. Um bot que funciona não fala como sistema, fala como a empresa. Usa o vocabulário que a equipe de atendimento usa. Reconhece variações da mesma pergunta. Qual o preço? Quanto custa? Me passa o valor. Como a mesma intenção, não como 3 perguntas diferentes que exigem 3 fluxos diferentes. Isso parece detalhe técnico, não é. É o que determina se o cliente sente que está sendo atendido ou se sente que está interagindo com uma máquina que não o entende. A diferença de percepção é total, e ela é decisiva para o cliente continuar na conversa ou abandonar. O segundo comportamento é a gestão de expectativa. Um chatbot que funciona nunca promete o que não pode entregar. Quando não tem a resposta, diz que não tem, e comunica o próximo passo com clareza e com prazo. Essa informação precisa de um atendente. Você recebe retorno em até 2 horas no horário comercial. Ponto. O cliente que recebe essa mensagem sabe o que esperar. O cliente que recebe "não entendi, pode reformular?" pela 3ª vez não sabe nada e já está irritado. O terceiro comportamento é a escalada inteligente. O bot que funciona reconhece sinais de frustração antes de o cliente pedir explicitamente para falar com o humano. Palavras como absurdo, isso não está funcionando, preciso resolver agora, ou simplesmente a repetição da mesma pergunta 2 vezes seguidas, são gatilhos para a escalada automática, sem aguardar o cliente solicitar. Isso muda radicalmente a taxa de resolução, e muda, principalmente, a percepção que o cliente tem da empresa. Agora o ponto que a maioria evita falar.
Construir um chatbot sem as 3 decisões que a seção anterior descreveu não é neutro. Tem custo real e mensurável. O primeiro custo é o retrabalho. Um bot mal estruturado que vai ao ar gera reclamação, e precisa ser refeito custa o dobro do bot que foi pensado antes de ser construído. O tempo de configuração se repete. O tempo de treinamento da equipe se repete. E existe um custo adicional que não aparece em nenhuma planilha: o esforço de reconquistar a confiança interna de que chatbot pode funcionar. Depois de uma experiência ruim, convencer a equipe a tentar de novo é um projeto em si. O segundo custo é o cliente que não volta. Atendimento ruim tem uma assimetria cruel. O cliente satisfeito raramente comenta. O cliente que ficou em loop com um bot por 20 minutos e desistiu, conta para pelo menos 3 pessoas. Em mercados onde indicação é parte relevante da aquisição, clínicas, escritórios, varejo local, esse custo é real e contínuo. O terceiro custo é a oportunidade perdida. Cada mês sem um chatbot que funciona é um mês em que a equipe gasta horas em perguntas repetitivas que não precisam de humano. Cada hora operacional gasta com isso é uma hora que não foi para venda, para relacionamento com o cliente ou para qualquer outra atividade de maior valor. O custo de não fazer também é um custo, e no caso de chatbot, ele vem com juros. Tudo que este vídeo descreveu, mapear o processo real de atendimento, definir o problema com especificidade, construir o protocolo de escalada, é trabalho que precisa acontecer antes de abrir qualquer ferramenta. Na prática, é onde a maioria das implementações travou. Se você quer saber quais processos de atendimento da sua empresa têm maior potencial de automação e qual seria o ponto de partida correto para não repetir o histórico de tentativas anteriores, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito de 30 minutos, sem compromisso, sem pitch de venda. Só o diagnóstico. O ponto de partida correto para um chatbot que funciona não é pesquisar plataforma. É fazer um levantamento que qualquer empresa consegue fazer em menos de 2 horas e que muda completamente a qualidade de tudo que vem depois. O exercício tem 5 passos. Passo 1. Puxe as últimas 200 mensagens recebidas no WhatsApp da empresa. Não precisa de ferramenta específica. Pode ser feito diretamente no aplicativo, exportando o histórico de conversa para texto. Se 200 parecem muitas, comece com 50. O objetivo é ter uma amostra real. Passo 2. Classifique cada mensagem por intenção. Crie categorias simples. Pergunta sobre preço, pedido de agendamento, reclamação, solicitação de informação específica, contato fora do escopo. Não precisa ser exaustivo. Os padrões vão aparecer rápido. Passo 3. Identifique as 5 intenções mais frequentes. Essas 5 são o escopo inicial do seu chatbot. Não as 20, não as 12. As 5 que respondem pela maior parte do volume. Começar pequeno e funcional é infinitamente melhor do que começar completo e inconsistente. Passo 4. Para cada uma das 5, escreva a resposta ideal. Não a resposta automática. A resposta que um atendente bem treinado daria. Em linguagem natural, sem jargão, com o tom da empresa. Esse texto vai virar o conteúdo do fluxo. Não precisa ser adaptado para a linguagem de bot. Quanto mais próximo da conversa real, melhor. Passo 5. Defina o critério de escalada para cada uma. Para cada tipo de mensagem, uma pergunta. Existe alguma variação dessa solicitação que precisa de humano? Se sim, qual é o gatilho? Escreva isso antes de configurar qualquer coisa. Com esses 5 passos feitos, você tem o insumo necessário para configurar um chatbot com escopo real, linguagem real e critério de escalada funcional. Qualquer plataforma decente consegue executar o que você definiu. ManyChat, Typebot, uma automação via N8N conectada ao WhatsApp Business API. A plataforma virou detalhe de execução. A estratégia estava no levantamento. Uma observação importante. Esse exercício vai revelar coisas sobre o seu processo de atendimento que você provavelmente não sabia com precisão. Vai mostrar onde está o maior volume, onde estão as respostas inconsistentes, onde o atendimento humano está resolvendo mais pela capacidade de improvisar do que por ter processo claro. Isso não é problema, é diagnóstico. E diagnóstico é exatamente o que a maioria das PMEs não tem antes de tentar implementar qualquer automação. Não é sobre saber programar, é sobre saber o que precisa ser resolvido. Voltemos à gestora de clínica do começo desse vídeo. O que ela faria diferente hoje? Provavelmente não começaria pelo YouTube buscando
Como configurar chatbot WhatsApp? Começaria exportando as últimas mensagens da clínica, classificando por tipo de solicitação e passando 1 hora entendendo o padrão real de atendimento antes de abrir qualquer plataforma. Definiria o problema específico. Perco 40 minutos por dia respondendo as mesmas 8 perguntas sobre horário, convênio e disponibilidade de agenda. Escreveria as respostas ideais para essas 8 perguntas. Definiria o que escala para humano: reclamação, urgência odontológica, paciente que insiste em falar com a doutora. E aí escolheria a plataforma mais simples que consegue executar exatamente isso, sem tentar resolver tudo, sem tentar impressionar, resolvendo o problema que foi definido, da forma que foi planejada. O bot estaria funcionando em menos tempo do que ela gastou configurando o anterior, com resultado mensurável desde a primeira semana. A diferença entre um chatbot que funciona e um que afasta clientes não está na plataforma, não está no orçamento e não está no tamanho da empresa. Está em 3 decisões tomadas antes de abrir qualquer sistema. Problema definido com especificidade, mapa real das conversas, protocolo de escalada claro. Com essas 3, qualquer ferramenta razoável entrega resultado. Sem essas 3, a melhor plataforma do mercado vai reproduzir as inconsistências do processo que já existe. Você não construiu sua empresa para ser operacional dela para sempre. Você construiu para ter resultado, para crescer, para ter um negócio que funcione com estrutura, não apenas com o esforço de quem está dentro. Automação de atendimento não é tecnologia, é processo. E processo começa com diagnóstico. A tentativa anterior falhou porque o diagnóstico veio depois. Dessa vez, ele vem primeiro. Esse é o único passo que muda tudo que vem depois.